Desde quando a geografia ela é uma ciência? Pense. Desde quando a geografia ela é ensinada? É sobre isso que nós falaremos aqui hoje para você. Bom, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, sou geógrafo, sou pedagogo e sou um apaixonado pela educação. Esse vídeo estou gravando especialmente para os meus alunos do curso aí de licenciatura em pedagogia na disciplina Metodologia do Ensino da Geografia. E claro que vou compartilhar para outros alunos que precisam pensar sobre isso. Desde quando a geografia ela é uma ciência? A geografia ela é uma ciência há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, ou ela é uma ciência considerada moderna, uma ciência que foi classificada e considerada recente? E por que isso aconteceu? Os conceitos geográficos, os conceitos, a ação do homem na natureza, ela já é estudada há muito tempo. Está relacionada diretamente à evolução da espécie humana. Porém, a geografia como ciência, ela vai surgir apenas no século XIX. Sim, no século XIX. Marcelo, e aonde que ela vai surgir como ciência? Na Europa, o continente europeu. Então, o que vai acontecer? Nós temos ali, nesse momento histórico, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial no século XVIII, porém no século XIX ela vai se intensificar. E certamente, pela demanda, pela necessidade, e vai começar aí a surgir estudos e vão começar a formar aí profissionais para estudar a dinâmica da natureza, em prol, claro, da humanidade. E assim a geografia vai surgir. Então, em Paris, na Alemanha, em Londres, mais ou menos em meados ali dos anos 1800, começam a surgir ali os primeiros grupos de estudo da geografia. E, através dessa Revolução Industrial, vai haver uma necessidade da organização ali do mundo. Então, nós temos aí a evolução que a gente chama de DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Aquela divisão que você deve ter estudado, que falavam dos países centrais e os países periféricos, que no momento eram chamados de metrópole e colônia, e depois de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, Romeu! Gente, vou ter que pegar aqui, olha aqui, eu botei até uma roupa chique, mas o Romeu chegou mais uma vez para participar da nossa aula. Romeu, vamos falar aqui de geografia, Romeu? Quer ficar aqui comigo na aula, Romeu? Então vamos lá. Então, essa divisão internacional do trabalho, ela vai dividir esses dois blocos. Os países centrais, desenvolvidos, ficavam com a produção industrial, enquanto os países periféricos subdesenvolvidos no fornecimento da matéria-prima. Então essa é a divisão. E com isso a geografia vai se organizar em duas áreas: a geografia física e a geografia humana. Geografia física e geografia humana. A geografia física, ela estuda ali a natureza. Então vai ser dividida também em algumas áreas. Então vamos ter lá a climatologia, a geologia, a biogeografia, a pedologia, a parte da estuda a água, da hidrografia. Então a geografia ela vai se dividindo, se ramificando e se aperfeiçoando em cada um dos elementos naturais, dos elementos físicos. E assim nós vamos ter aí profissionais que vão se especializar nesse segmento da geografia. Nós temos também a geografia humana, que ela vai também começar a se desenvolver. Ela vai começar a se desenvolver a partir de uma demanda. Então, primeiramente, os estudos estavam focados na geografia física e depois, com a demanda, na geografia humana, que começam a estudar e aperfeiçoar sobre os aspectos do homem. Então, a demografia, a parte da urbanização, a geografia econômica de um modo geral. Então nós temos as migrações, então nós temos ali tudo que envolve a parte da humanidade, que é um outro segmento da geografia. Eu não sei se você, pode até colocar aqui abaixo, você prefere a geografia física ou a geografia humana. Tem profissionais como eu que gostam das duas áreas.
Eu vejo uma interligação, eu faço uma conexão direta entre os dois segmentos, entre a geografia física e a geografia humana. No século ainda XIX, nós temos o primeiro encontro de estudos internacional, em 1871, para poder debater assuntos geográficos. Então, para você perceber como a geografia ela é uma ciência nova e é uma ciência, sim, né, que ela contribui, porque ela estuda, né, ela tem como grande objeto do estudo as relações do homem com o espaço, né? E essas relações vão surgir o que a gente chama na geografia de espaço geográfico, que é o espaço modificado pelo homem. E essas relações elas podem ser tanto harmônicas como desarmônicas. Então, a ação do homem no espaço ela pode gerar menos impacto ou mais impactos. Existem alguns geógrafos, né, que falam que com o sistema capitalista, toda essa ideia de um desenvolvimento sustentável, na verdade, ele passa, né, apenas como um enfeite, digamos assim, porque pela busca do capital, pela busca do lucro, há sempre uma relação desarmônica. E, consequentemente, nós temos, né, os impactos que a natureza devolve através dessa relação. Como a gente vê aí teorias, né, conceitos que falam do aquecimento global, né, nós temos aí os impactos gerados pelo aumento do desmatamento. Então, sempre há, né, a busca maior pelo capital e as relações em busca desse capital que são relações que são desarmônicas. Então, uma expansão agrícola, né, vão ocupar áreas, às vezes, de florestas. E essas áreas, esse desmatamento, vai, obviamente, gerar impacto nos elementos físicos, primeiro. Na vegetação, no solo, na água, no clima, e vão trazer consequências para a humanidade. Então existe uma relação direta que, como geógrafo e como defensor da ciência, a gente tem que pensar. Depois, claro, né, nesse mesmo momento, duas escolas vão se destacar na geografia. A escola alemã, né, que no momento que é criada na região lá da Prússia, e a escola francesa. A escola alemã, ela vai formar aí, vão surgir inúmeros autores. Vou ter alguns para vocês, o Kant, né, o Richter, o Humboldt, são tudo aí autores que até hoje são ícones, são estudados, são referenciados, né, pelo avanço, pelo seu estudo e o que deram, né, que contribuíram para a geografia, como Hatzel, temos inúmeros aí que vão gerar uma grande contribuição e hoje são grandes referências para estudos na academia, né, na universidade, na formação de profissionais. A escola alemã, né, nós temos Scholey, é um destaque, não botei, Lablache, então são autores também que vão referenciar. O que tens que entender e pensar? Que existe aqui entre eles duas visões da geografia. A visão, né, da escola alemã, ela é uma visão determinista. Então, que o homem está, né, condicionado ao espaço que ele vive. Então, um exemplo bem fácil que eu gosto de trazer para os meus alunos é isso. Uma área, por exemplo, de um clima desértico, as pessoas vão ter dificuldades em desenvolver algumas atividades, né? Ele está sujeito ao meio, vão ter dificuldade de acessar água por vários fatores. Então, isso vai fazer com que haja uma necessidade da busca de novos territórios para realizar as suas atividades. Já a escola francesa, que defende o possibilismo, e o homem ele gerar, né, uma transformação no meio e adaptar esse meio à sua necessidade. Então, são essas duas escolas, nós já gravamos vídeos aqui que falam sobre isso. E outras escolas vão evoluir com o tempo. Nós temos uma nova geografia que vai surgir, né, que vai despontar, defendendo sempre uma geografia quantitativa. Então, tem os dados, vamos, né, pegar esses dados, vamos muito ligado à área da matemática. Então, ela vai trabalhar muito nesse momento. A parte da cartografia vai despontar muito. Nós temos também um surgimento de uma geografia que influencia muito a geografia brasileira, que é uma geografia crítica, que trabalha o positivismo, que vê a sociedade, que começam a criticar, né, a questionar as relações
do homem com o trabalho, com o espaço, as relações entre os povos. Então essa geografia vai começar a despontar e vão influenciar vários autores, inclusive autores brasileiros. Temos também o crescimento de uma geografia humanística, né? Uma geografia que trabalha sempre essa questão do lugar, prioriza o lugar, as pessoas, e faz uma relação desse local, desse lugar, com o mundo. Então eu posso fazer na geografia estudando, né, indo do local para o global ou indo do global para o local, como você já viu aí, né, um dos princípios da geografia, que é a analogia, a comparação. Eu vou comparar um espaço com outro e aí, claro, fazer uma reflexão sobre as potencialidades, sobre os problemas, né, sobre as relações diretas entre esse espaço. Isso é muito importante para o nosso aluno ali, né, que vai ter uma aula de geografia, ele saber entender o seu lugar, ele saber que vai ter que entender essa sociedade, que ele vai ter que analisar, quando eu falo, né, criticar, ele vai ter que pensar, refletir, e claro, também em alguns momentos. Então eu sempre defendo na geografia, no ensino, seria a soma das escolas geográficas. E hoje eu, né, falo para vocês que há uma grande necessidade para todos nós professores trabalhar uma geografia decolonial. Marcelo, o que seria isso? Nós temos aí, né, uma visão escrita, estudada pela geografia por muito tempo, que é uma geografia desenvolvida pelos países centrais. E você que trabalha com pesquisa, você que gosta de estudar, sabe que sempre o pesquisador ele coloca muito da sua visão do mundo na pesquisa. É difícil a pessoa pisar fora do seu mundo e acabar escrevendo. Por exemplo, quando você é um mapa de cartografia feita pelos europeus, a Europa no centro do mundo, uma visão eurocêntrica. Ou você estuda, né, uma colonização de uma região, é colocada como um descobrimento. Então, são conceitos, são assuntos que são propagados através de autores que é colocado a sua visão. Quando você olha um objeto, você tem esse lado e às vezes você não pensa, né? Eu estou vendo aqui a minha mão e vocês estão vendo, né, essa parte da minha mão. E aí cada um vai interpretar e vai falar o que está vendo. Então isso é bem interessante. E a geografia decolonial, né, que é uma proposta nova que eu venho estudando aí, não existe ainda essa geografia decolonial, seria mais como se fosse uma proposta de estudo minha e quero, né, formar grupos de estudo para a gente pensar sobre isso, conceitos da geografia que são passados numa visão colonial. E a visão decolonial seria desconstruir, né, analisar e ter uma outra visão desses conceitos. Quando fala de decolonialidade, a gente tem a decolonialidade do poder, né? Nós temos a decolonialidade do saber, aonde algumas nações, alguns povos são privilegiados. Por exemplo, teorias que foram criadas pelos europeus, como a teoria da eugenia, a teoria da superioridade, né, da famosa raça branca. E assim é repassado, e algumas pessoas até hoje isso está enraizado. Ou então o conceito de raça. Somos seres humanos. E você que estuda geografia sabe que o ser humano ele se adapta à sua posição geográfica. Então, entre os trópicos, a população de pele mais escura. Nas extremidades, a população, né, de pele mais clara. Claro, o processo migratório, a miscigenação, obviamente com a migração. Se a gente pegar a história da espécie humana, que é do continente africano, a migração, que é um contexto, né, da espécie, a busca por melhores condições, desde o momento primitivo até o momento atual, vai gerar uma adaptação do homem a esse espaço, uma adaptação no seu corpo, nas suas características, e esses grupos vão criando as suas culturas e vão se desenvolvendo. A geografia, vista da visão eurocêntrica, ela passa como uma verdade única. E essa proposta de uma geografia decolonial, ela quer também mostrar a visão, né, uma visão mais periférica. Não estou querendo confrontar, né, uma visão com a outra, não estou querendo rivalizar, mas elas podem ser somadas. Né? Então a gente não pode negar um conhecimento produzido pelos povos nativos. Eu estudo hoje muito sobre o continente africano e falo para vocês, antes do processo colonizador,
da visão eurocêntrica, os povos locais já desenvolviam técnicas para o cultivo, né, de determinadas culturas. Sabiam, na prática, no dia a dia, potencial de cada solo. É óbvio que o conhecimento científico produzido por outras nações, no caso, né, as nações, as grandes universidades europeias, os grandes estudiosos, hoje somados aos conhecimentos locais, podem ajudar, né, a desenvolver aquelas culturas, né, desenvolver aquele povo. Então o objetivo é esse. Nessa aula de hoje, você tem que pensar que a geografia como ciência ela é recente. Esse é o grande objetivo. O pai da geografia, ele é grego, porém a geografia como ciência, basicamente ela surge na Europa. Por mais que o povo árabe, por mais que o povo chinês desenvolvia técnicas de estudo através de mapas, de equipamentos, que era a geografia pura, a geografia mesmo como ciência ela é europeia e ela vai evoluir e vai contribuir para os estudos e surgindo geógrafos no mundo inteiro, como o nosso famoso Milton Santos. Estudem Milton Santos, estudem que com certeza essa geografia, né, que trabalha muito a visão da sociedade, é uma geografia que trabalha muito a questão do lugar, né, sempre fazendo analogias e criticando todo esse modelo que foi implementado, que é um modelo aí que acaba, né, dando, né, é um modelo que vai aí privilegiando algumas pessoas em detrimento a outras. É só para você pensar, é só para você refletir um pouco sobre a ciência e a geografia. Se gostou, escreva aqui, deixa aquele like e coloca aí comentário abaixo. Um beijo no seu coração, especialmente para os meus alunos aí do curso de licenciatura. Vamos libertar as mentes através do conhecimento científico.